Depois da vitória de Kim sobre os ratos chifrudos, ele é parabenizado pela sua querida empregada, mas aparentemente ainda tinha algo de errado por ali, já que o quarto do líder da dungeon tinha sido danificado. Mas, os pequeninos poderiam ter machucado sua querida empregada ou talvez até mesmo os trabalhadores, o que acabou deixando ela bem feliz, já que ele estava se preocupando mais com eles do que com o núcleo do labirinto em si. Seguido disso, ele diz para seus soldados nagas um discurso motivacional, já que eles não tinham tempo de desfrutar a vitória sobre os fracos em dizer. Sendo assim, eles precisariam fortalecer ainda mais o labirinto, já que futuramente batalhas mais ferozes aconteceriam com criaturas ainda mais poderosas. E disse que eles seriam lembrados como lendas, enquanto alguns de seus trabalhadores mineravam algumas joias para que ele pudesse melhorar o labirinto. Ele tentava vender os itens que ele conseguiu da sua batalha contra os ratos chifrudos, novamente com o senhor que comprava essas coisas. Ele então finge que não tinha conseguido nenhuma joia dessa batalha, mas somente para não passar uma impressão de que estava sendo fácil demais para ele conseguir as joias. No final da negociação, o protagonista mostra interesse nas aranhas infernais que o vendedor tinha mencionado anteriormente, e pergunta se ainda não tinha uma vaga que ele pudesse preencher, e no final o senhor diz que tinha uma equipe que ele podia entrar ainda. Quando o vendedor pergunta qual era o nível dele, ele apenas diz que não sabia, já que nasceu e foi criado no andar número 12, revelando que antes de ele ir para a superfície ele vivia no labirinto de um dos duques de Gizeh. Com isso o senhor diz que ele era o filho da dungeon com o maior nível na Coreia, mas como o protagonista não fazia muita ideia daquele alvoroço todo por apenas uma informação de nível, o senhor decide desenhar para que ele pudesse entender mais facilmente. Do andar 1 ao 3 estavam os filhos da dungeon que tinham a força um pouco maior do que a de um homem adulto, e eram normalmente as equipes de exploração. Do andar 4 ao 6 estavam aqueles que faziam parte da equipe de ataque, com a força parecida dos super-heróis. Dos andares 7 ao 9 já fazia parte dos territórios dos monstros, e devido à sua força enorme eles costumavam ser bem arrogantes. E a partir do 10º andar foram onde os humanos não puderam alcançar durante a Grande Guerra, e esses eram chamados andares profundos. E quanto mais profundo é o andar, mais pessoas têm poderes especiais. O velho então pergunta se o protagonista possuía algum tipo de habilidade dessas, e ele responde que tinha a capacidade de ver todos os pontos fracos das criaturas. E após essa revelação o senhor desiste de perguntar mais coisas e passa as informações que ele precisaria para se encontrar com a equipe nos próximos dias. Voltando para a dungeon, vemos Dominique repetindo as frases que seu chefe tinha dito no seu discurso pós-vitória anteriormente, e quando ela percebe que ele estava atrás dela fica sem saber onde se esconder. Antes que ela pudesse explicar o ocorrido, ele gostaria de ouvir primeiramente o relatório, e depois disso ela entrega para ele todas as joias que eles tinham conseguido das plantas e das minerações, e ele sem pensar duas vezes lança todas elas no altar, para que assim ele conseguisse invocar mais um Nagan para poder ajudá-lo, já que ele não conseguiria voltar para o labirinto por 2 semanas. Quando ela pergunta o motivo, ele revela que iria participar de um tipo de subjugação ou algo assim, portanto a segurança de seu labirinto precisava ser forte enquanto ele estivesse fora. Com as explicações feitas, ele invoca um arqueiro Nagan, e esse seria responsável por vigiar o portão juntamente com os soldados Nagan. Antes de ele partir, ele pergunta para Dominique se era possível eles ajustarem o tamanho do portal de onde ele veio, e aqui infelizmente ficamos sem a resposta dela. Temos uma cena do portão de Paju Gizeh onde o prota juntamente com outros da equipe iriam participar da exploração, e uma garota chamada Lee Junyun se apresenta como comandante da expedição. Ao pedirem para que o time de ataque formasse uma fila pela ordem de seu poder, Kim decidiu ficar com o rank 7 em suas habilidades, e após as dúvidas serem tiradas eles finalmente partem para poder explorar o labirinto onde as aranhas infernais estariam. Já lá dentro vemos que um jovem soldado já estava sendo deletado da história, e quando os outros do time de ataque vê a dificuldade que eles já estavam tendo com um monstro tão fraco, eles comentam que a qualidade dos exploradores tinha caído drasticamente nos últimos anos, chegando a pensar que os antigos já tinham ficado ricos e se aposentado. Porém, como nosso protagonista não gosta muito de ficar brincando em horário de trabalho, ele parte sozinho para cima do lagarto gigante, e depois de um tempo eles conseguiram finalizar o monstrão, mas infelizmente o jovem explorador não estava mais entre eles. Lee então elogia Kim dizendo que suas habilidades eram muito boas, mas diz para ele não gastar energia à toa, já que eles poderiam precisar mais pra frente quando as coisas ficassem mais sérias, dizendo que até pessoas normais poderiam enfrentar aquela criatura fraca, mas ele diz para ela não se preocupar, já que ele apenas fez aquilo pois estava preocupado de seu corpo acabar congelando com o frio, por isso precisou se mover para que isso não acontecesse. Uma semana depois, no acampamento de descanso, eles tinham conseguido apenas uma pequena joia terrestre. Quando um dos exploradores vê uma joia terrestre saltitando em uma direção desconhecida, ele decide ir checar melhor. Voltando para ali, um de seus soldados diz que tinha algo errado, já que parecia que eles tinham chegado ao seu destino fazia tempos, mas de repente os rastros começaram a ficar bagunçados, e ela repara que tinha tido uma grande batalha ali, até que chega um outro soldado desesperado, dizendo que algumas joias estavam caindo de cima, e quando eles se aproximaram para poder coletá-las, os corpos deles não conseguiam mais se mexer. Quando ela finalmente se dá conta do que de fato estava acontecendo, ordena para que todos ali se preparassem para a batalha, e ao lançar um sinalizador
computador para o alto vemos que todos os da equipe anterior tinham sido capturados pelas aranhas infernais, apenas para servirem de alimento mais tarde. Lee então diz para que eles fossem embora e se reagrupassem, mas ela não tinha percebido que uma aranha infernal estava logo atrás dela, mas pelo visto isso não foi muito problema para ela, já que facilmente ela conseguiu acabar com aquela aranha que estava ali, e de repente o primeiro sinalizador que eles tinham lançado estava se apagando, e ela pede para que eles mantivessem a caverna iluminada, e o Prota aparece mais uma vez para poder salvar o dia e a garota também. Eles lançam mais um sinalizador, e dessa vez eles estavam completamente cercados pelas aranhas infernais. Um dos filhos da Dungeon de nível 6 não conseguia aguentar a empolgação e rapidamente ele parte para cima das aranhas, acabando facilmente com algumas delas. Um grandalhão de nível 5 estava meio revoltado com a vida, já que para ele essas aranhas seriam muito mais fortes, e para decepção dele aquilo estava fácil demais para Lida. Conforme ele não conseguiu controlar sua raiva, ele acabou lançando uma das aranhas para outro filho da Dungeon de nível 5, que ao perceber a presença da aranha faz dela picadinho sem ter dó e muito menos piedade. Enquanto eles discutiam o motivo do grandão ter feito aquilo, nosso protagonista estava fazendo a festa limpando o salão com aquelas pequenas aranhas, cortando cada uma delas como se fossem apenas um pedaço de papel, deixando até mesmo Lee impressionada com as habilidades dele. Eu só acho que ele poderia ter tentado esconder um pouco mais suas habilidades, já que aqui ele parecia algum tipo de monstro ou algo do tipo. Em seguida vemos alguns membros do time de ataque descansando, enquanto a garota ali do fundo saia para poder lavar as mãos. Lee percebe que tinha algo estranho, já que nos registros dizia que as aranhas infernais só apareciam nos andares mais baixos, e nunca apareciam em níveis mais altos. E finalmente os jovens se dão conta de que realmente as aranhas anteriores eram bem fracas. Conforme quem analisava mais de perto as aranhas que eles tinham acabado de derrotar percebe que elas não eram verdadeiras, já que as aranhas infernais são muito maiores do que aquelas, além de que as verdadeiras entravam em combate corpo a corpo. Dois soldados de exploração encontram a passagem que eles tinham passado completamente fechada com teia de aranha, e nosso protagonista sente uma presença completamente ameaçadora, mais especificamente uma sede de suco vermelho. Quando Kim pergunta se eles tinham explosivos, ele recomenda que era bom eles instalarem eles na entrada que tinha sido bloqueado o mais rápido possível, já que a aranha infernal verdadeira estava se escondendo em algum lugar ali. Porém, pelo visto, os jovens estavam confiantes demais com sua força e pensavam que era apenas acabar com a aranha quando ela aparecesse. O Prota então diz que aquelas não eram aranhas infernais, e quando lhe pergunta como ele tinha tanta certeza disso, eles ouvem o grito da garota que tinha saído antes para poder lavar as mãos. Chegando lá eles encontram com ela enfrentando uma aranha infernal verdadeira, e já deu pra ver que elas realmente são muito maiores do que as anteriores. O Prota até tenta avisar para ele não se aproximar mais dela, mas a número 5 não deu muita atenção para Kim e acabou deixando aquele mundo também. Poderia estar viva se fosse menos orgulhosa, mas agora é tarde demais, já que no final ela acabou virando lanchinho de aranha. Lee tenta falar com Kim para tentar saber que se ele tinha alguma dica para ajudar eles a deletar, mas ele estava completamente congelado ao ver um dos soldados sendo deletados em sua frente, já que com isso ele acabou se lembrando de uma cena de seu passado quando ainda estava no labirinto de um dos duques de Gizeh. Quando ele finalmente recobra sua consciência, ela diz que tinha duas aranhas infernais e uma rainha, enquanto as outras eram da espécie inferior que eles tinham derrotado anteriormente, e finalmente ela descobre que ele já tinha se encontrado com aquelas aranhas anteriormente, já que ele aparentava ter uma grande experiência em lidar com elas também. Os outros filhos da Dungeon já não aguentavam mais ter que lutar por muito tempo, e tentaram apressar os da equipe de exploração para poder preparar os explosivos mais rapidamente, mas pelo visto o grandão não queria recuar, já que estava gostando de um pouco de ação finalmente, além de não fazer muito sentido para ele fugir dali quando na verdade eram justamente aquelas aranhas que eles buscavam, e parte sem pensar para cima de uma aranha infernal verdadeira. No entanto, ao desferir o primeiro soco em cima da aranha, os ossos de seu braço acabaram se quebrando por completo, e mais um do time de ataque acabou indo embora daquele mundo. Dessa vez os dois jovens estavam prestes a serem completamente apagados, até que Kim aparece salvando a pele deles, lutando de igual para igual contra a aranha infernal verdadeira, fazendo o jovem rapaz pensar se ele era algum tipo de monstro ou algo assim. Pouco tempo depois disso ele se viu cercado pelas duas aranhas infernais legítimas, e decide usar sua habilidade de eletricidade, que já fazia anos que ele não usava, e mais uma vez ele acabou atraindo atenção demais para cima dele. Finalmente os explosivos estavam prontos e eles por fim detonam a passagem que estava coberta com as teias. Quando Lee diz que a passagem estava aberta para que eles pudessem fugir, ele acaba acertando ela propositalmente apenas para poder protegê-la, e acerta um golpe no teto para que assim ele desmoronasse e fechasse a entrada que eles tinham acabado de criar, dizendo que encontraria eles do lado de fora. Quando ele estava por fim a sós com as aranhas, ele decide abrir o portal para o seu labirinto particular, para assim poder invocar seus soldados nagas para que eles o ajudassem com sua batalha. Ele ficaria responsável por cuidar de uma das aranhas infernais, enquanto os dois guerreiros ficariam responsáveis pela outra, já que parecia que a aranha rainha não iria atacar por enquanto devido ao tamanho de seu corpo, podendo assim causar um desmoronamento e assim ele seria soterrado vivo. As aranhas decidiram começar o ataque antes deles, e
ele pede para que Dominique ficasse atrás do portal para que assim ficasse segura, enquanto ele dava ordem para que seus soldados aniquilassem completamente o restante das aranhas. Inicialmente eles estavam se dando muito bem, já que o arqueiro estava conseguindo facilmente acabar com as aranhas que se aproximavam deles, e os soldados nagas estavam brincando praticamente com as aranhas infernais. Kim estava observando à distância, pensando que a luta dele estava desempenhando melhor do que ele imaginava, até que de repente a aranha-rainha decide agir, lançando um rugido completamente amedrontador para aqueles que ouviram e não tinham capacidade de resistir, adquirindo assim os status de medo. Ao avistar seus soldados, infelizmente um de seus nagas acabaram sendo deletados da história, enquanto um dos guerreiros acabou recebendo um ferimento grave. Em certo momento ele se viu desesperado chamando por Dominique, e ela responde dizendo que o portão estava em perigo já que muitas aranhas pequenas estavam se aproximando. Mas antes que ele pudesse de fato responder sua criada, ele acabou sendo atingido pela aranha-rainha, que mantinha sua visão em cima dele, deixando ele sem muitas opções para poder agir. Já que Kim não tinha como ignorar ele ir até o portão, ele decide usar sua velocidade para poder escapar da rainha temporariamente e assim conseguir atacar uma das aranhas infernais que estava ali. E ao avistar uma espécie de joia dentro de sua boca, ele finalmente decide arrancar aquela joia de dentro da boca da aranha. Depois desse feito, ele conseguiu acabar de uma vez por todas com uma delas, e lança a esfera que ele tinha acabado de conseguir diretamente para o cristal de invocação. Já deu pra ver que a pontaria desse protagonista tá em dia, já que passou de raspão em Dominique. Com esse feito, ele dá a ordem para que o cristal invocasse um Nagan de classe mago, ordenando que ele acabasse com as aranhas que estavam ali, e com apenas um ataque ele acabou congelando boa parte das criaturas que ali estavam. Quando um dos guerreiros nagas estava prestes a ser atingido, o mago lança um buff nele permitindo que ele invocasse uma espada de gelo, acabando assim com todas as aranhas infernais, e agora faltava apenas a rainha que ele ainda não sabia como iria derrotá-la. A pensar de Kim saber os pontos fracos da rainha, ele não podia simplesmente se aproximar descuidadamente, do contrário isso poderia custar sua vida, e quando Dominique diz que ele precisava tomar cuidado, do contrário o teto iria ceder. Ele teve a ideia de abrir um buraco para poder subir para o piso superior, já que atualmente ele não tinha a força necessária para poder derrotá-la, e consegue fazer com que a aranha-rainha o seguisse para onde ele queria. Dominique começou a pensar que ele tinha um plano para colocar em ação, e começa a ficar pensativa já que seu mestre estava dando tudo de si enquanto não podia fazer nada para ajudá-lo, sentindo que sua existência, e a existência das nagas que estavam ali fosse desnecessárias, chegando a pensar que não conseguia entender suas intenções mesmo sendo sua assistente particular. Mas no final ela decide tirar esses pensamentos negativos de sua mente, motivando assim os nagas a terem esperança, já que com certeza no momento certo chegaria a hora deles brilharem. Voltando para Kim, ele corria desesperadamente para poder conseguir levar a aranha-rainha para o andar de cima, até que vemos um grupo de pessoas conversando, e um deles percebeu que algo de errado não estava certo com o piso em sua frente, e de repente Kim surge do piso com a aranha-rainha atrás dele. Agora faltava apenas ele descobrir um jeito de conseguir empurrar a rainha para baixo novamente, e nesse momento chegou a hora dos servos de Kim brilharem, e o mago lança uma magia que foi capaz de congelar a rainha infernal temporariamente. Com isso eles conseguiram fazer com que a rainha finalmente caísse, e Dominique já estava esperando seu mestre elogiá-la pelo seu excelente trabalho. Quando ela cai em sua frente, ela faz com que os outros soldados nagas se preparassem para poder segurar a aranha, para que assim Kim pudesse finalizá-la com um único golpe. Conforme eles seguravam a criatura gigantesca, Kim se preparava para lançar seu ataque final para finalizar o monstro que estava dando tanto trabalho para ele, até que ele consegue por fim acabar de uma vez por todas com a última aranha que ainda permanecia com vida. Depois da sua vitória, ele foi avançado para o posto de comandante normal, além de que as criaturas nagas que ele tinha consigo conseguiram ficar mais fortes também, além de que a aparência deles também tinha mudado, mas infelizmente o braço do guerreiro Nagan não voltou a ser o que era. Quando ele pergunta o porquê do mago não ter mudado de aparência também, ela diz que eles precisavam de um laboratório para poder evoluírem, e eles conseguiriam criar um laboratório quando o labirinto atingisse o nível 4. Como ele precisava de 50 pedras de energia para conseguir pontos o suficiente para evoluir o labirinto, ele sacrifica 2 joias intermediárias para poder evoluir o seu labirinto, e decide levar algumas joias consigo já que seria estranho se ele voltasse sem nada consigo. Até que a manutenção ficasse pronta demoraria alguns dias, portanto ele diz para que seus soldados bloqueassem todas as entradas assim que ele saísse, mas pela cara do mago Nagan, que já estava quase sem magia, seria um trabalho bem difícil para ele dar conta. Dominique pergunta se ele iria sair naquele exato momento, e ele diz que sim, já que conseguiria voltar a tempo da manutenção do labirinto terminar. Nesse momento vemos que ela estava esperando pelo elogio de seu querido mestre, e quando ele finalmente se dá conta do que ela estava esperando, a elogia pelo seu belo trabalho em ajudá-lo a finalizar a aranha-rainha, e além disso ele diz para todos os seus guerreiros que eles poderiam pedir o que eles quisessem que ele iria conceder a eles, e por fim se despede de seus guerreiros e de sua criada. 5 dias depois, as pessoas do grupo que ele salvou estavam bem, ele estava se alimentando como se nada tivesse acontecido, e quando lhe pergunta como ele conseguiu escapar, ele simplesmente inventa a desculpa de que tinha dado sorte e conseguiu fugir, mas é claro
claro que ela não acreditou na conversa dele, e diz que já que ele salvou a vida dela, ela faria de tudo para que pudesse ajudá-lo em algo que ele quisesse. Quando ele estava se despedindo, ela diz que o chamaria depois, portanto gostaria de saber um pouco mais dos detalhes, mas ele tenta fingir que não sabia do que ela estava falando. Na loja do senhor que comprava as joias, ele conseguiu um valor total de 400 milhões de wons, que se eu não me engano é a moeda da Coreia. Depois disso ele pergunta para o velhote se ele não conseguia alugar uma casa para ele em um local mais isolado, podendo gastar até 300 milhões para conseguir algo, e no final ele acabou aceitando cooperar com nosso protagonista nisso também. Ao voltar para a dungeon, Dominique percebe que ele estava com uma cara de cachorro sem dono, já que aparentava estar bem cansado com toda a pressão em cima dele, mas ele diz que estava bem, apenas estava um pouco cansado e ocupado demais nos últimos 5 dias. Ao perguntar se o upgrade já tinha sido concluído, ela fala que tinha terminado há um tempo, mas olhando por cima ele não conseguiu reparar nenhuma mudança, além de não parecer que alguma coisa tinha sido adicionada também, e Dominique então diz que apenas mais construções e unidades foram adicionadas, e o exterior da masmorra iria mudar somente no nível 5. Quem recebe a notícia de que tinha visitas à sua espera, e eles estavam esperando esse tempo todo na entrada do labirinto, e ao se perguntar o que poderia ser, ela diz que tinha uma equipe que visitava todos os labirintos, e o poder deles era grande o suficiente para cobrir todos os andares em dizer, e o comerciante negro finalmente saúda o rei do grande país, e ele estava ansioso pela espera do grandioso rei de Nagant. Comente bastante a frase Rei do Labirinto, assim eu vou conseguir saber melhor quem realmente quer ver a continuação dessa obra, e isso com certeza vai estar ajudando meu vídeo a ser entregue para mais pessoas também. É sempre uma honra para mim ter sua presença comigo até aqui.